Queridos, o Espírito Santo de Deus ministrou comigo ali atrás, e nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus falar através do profeta Neemias, no capítulo 4, saudade da igreja, do meu povo, minha família, que Cristo me deu. Aleluia. Neemias, capítulo 4, verso 1. Quem abriu, diga amém. E não abriu, diga misericórdia. Fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra.
nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as vossas vestes. Cada um ia com as suas armas e água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aperta bem o teu cinto aí no seu lugar. Não deixe Satanás arrebatar a tua atenção, que o Senhor há de falar poderosamente a cada um de nós. Amém? Amados irmãos, toda vez que o povo que é chamado pelo nome do Senhor, ele entra em desobediência, ele fica fragilizado. Quando se entra em desobediência, a presença do Senhor se afasta. Para tudo o que falamos dentro de uma pregação, nós temos que dar uma referência bíblica, para que fique claro que aquilo que estamos falando não vem da cabeça ou de uma conjectura humana, mas vem através de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22 em diante, você vai ver que Saul ele peca, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, e a palavra fala que naquele momento o Espírito do Senhor se retirou dele. E no momento que o Espírito do Senhor se retira de Saul, apodera-se dele um espírito maligno, e a vida de Saul se torna um caos. A vida de Saul se torna uma destruição, até o ponto do próprio Saul tirar a sua vida. Então a desobediência, ela nos torna frágeis. Por quê? Porque o pecado, ela separa o homem de Deus. Ela separa o ser humano de Deus. Ela te separa da presença do Espírito. Ela te separa das estratégias de guerra espiritual. Então o tempo todo Satanás ele quer nos prender no pecado, ele quer nos prender na mentira, na sensualidade, na vaidade. Por quê? Porque é o intuito de Satanás de destruir o templo de Deus. Como foi destruído no tempo de Neemias. Este templo, literalmente, o templo que foi construído através de Salomão, ele é destruído pela fragilidade que o povo se encontrava naquele momento por conta da desobediência. Os exércitos inimigos atacam e destrói a cidade, destrói o templo, derruba os muros, derruba o altar. E aqueles muros tão fortes que protegiam a cidade, uma vez que eles foram destruídos, os inimigos avançaram e a destruição ela foi terrível. Assim também, como os nossos muros espirituais, eles conseguem ser derrubados e as brechas são abertas. Satanás ele entra e a destruição ela é tamanha. Destrói família, destrói a saúde, destrói a vida espiritual, a comunhão com Deus, te tira da igreja, te leva para as drogas de novo, para a prostituição, te leva para toda aquela vida difícil, terrível, aprisionada, a qual outrora o Senhor já havia te libertado. Então Satanás ele não para, ele trabalha 24 horas por dia, todos os dias, no intuito de nos derrubar. E quando ele consegue nos derrubar, e a gente assenta no nosso coração, tomar uma posição e se levantar, se consertar com Deus, não é isso? Retificar a nossa vida espiritual, Satanás ele se enfurece, e ele levanta com todo o ímpeto, para que aquela obra que uma vez foi derrubada, ela não venha a ser novamente edificada. A comunhão que você tinha com Deus, o tempo que você tinha de oração, o tempo que você tinha de leitura da palavra, o tempo que você evangelizava, que você pregava, que você fazia obra, que você estava inserido no corpo, no serviço da casa do Senhor, e agora por algum motivo Satanás te derrubou, e você quer voltar, você sente falta da presença de Deus, você sente falta da unção, você sente falta daqueles períodos que você passava, você e o Senhor, e você quer voltar. No momento que você fala, eu vou voltar, no momento que você diz, eu vou me posicionar, Satanás se levanta com fúria. E isso está tudo representado no que aconteceu no tempo de Neemias. Quando a cidade foi invadida, os muros foram derrubados, as portas e as tranqueiras foram derrubadas, o templo foi derrubado, foi incendiado. O povo achou que estava tudo perdido, até que o Espírito do Senhor anima o espírito de Neemias, e juntamente com Esdras, ele se posiciona e fala, não, a cidade não pode ficar sitiada, os muros não podem ficar derrubados, a casa do Senhor não pode ficar derrubada, nós temos que tomar uma atitude e temos que reedificar esta casa.
E no momento que eles tomam essa posição de reedificar a casa do Senhor, de restaurar o altar do Senhor, os inimigos, a saber, Satanás e seus demônios, usando a vida de Sambalate, usando a vida de Tobias, usando a vida de Gesem junto com os árabes e muitos outros povos ali, se enfureceram. A raiva tomou conta dos seus corações, mas esquece Sambalate, esquece Tobia, esquece Gesem. Aqui representa Satanás, o diabo usando a vida daqueles homens. Então a palavra fala que Sambalate e Tobias se enfureceram quando ouviram falar que o povo de Deus estava ali para reedificar os muros e para reedificar a cidade. Eles se enfureceram com aquilo e disseram: nós não podemos permitir que esse povo fraco, é isso que ele fala, esses fracos judeus, venham reedificar o muro. Nós vamos se levantar, nós vamos atrapalhar esta obra. Nós vamos se infiltrar no meio deles, nós vamos matá-los. Nós não vamos permitir que essa obra que um dia era edificada e foi destruída, ela torne a ser edificada. Nós vamos se levantar contra eles. E a palavra diz, amados irmãos, que com toda a fúria, eles foram persuadindo os homens daquela região para atrapalhar o avanço da obra do Senhor. E tudo que você pode imaginar, eles fizeram. Mas eu quero começar colocando novamente para você as palavras, presta atenção, que Sambalate, ele coloca. E aqui você tem que tirar Sambalate, você tem que entender que é o próprio Satanás falando pela boca dele. Eu vou dizer por que Sambalate, ele chega a esta conclusão a ponto de fazer essa afirmação. Eu queria que você prestasse bastante atenção na mensagem. Essa mensagem não é a mensagem de um carro zero que você vai ter, de uma casa nova, que você vai virar empresário, não. Esta igreja não prega para você ser empresário. Essa igreja não prega para você ter dinheiro nessa terra. Essa igreja prega porta estreita, ela prega salvação eterna, ela prega conserto em Cristo Jesus, ela prega reconciliação com o Pai, ela prega joelho no chão, vida de palavra de Deus, ela prega que Jesus está voltando. Amém, queridos? Preste bem atenção, capítulo 4, verso 1, sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Por quê? Que Sambalate escarnece deles e diz: esses fracos judeus. Por que, igreja? Diz para mim, por que Sambalate chama eles de fracos? Você não sabe? Porque um povo que diz que serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o povo que pregava que não há Deus maior na terra, de repente o inimigo entra, destrói o muro, destrói a cidade, destrói o templo, bota todo mundo para correr. Isso demonstra que eles são fracos ou que eles são fortes? Fracos. A Bíblia fala lá em Pedro, que aquele a qual sou vencido, servo dele, eu me torno. Uma vez que Satanás te vence, uma vez que Satanás te derruba, ele te vê como fraco, ele te vê como derrotado. Porque a própria palavra diz: aquele a qual sou vencido, servo dele, eu me torno. Uma vez que o Satanás ele te derruba, uma vez que ele te joga no chão, ele não vai te respeitar como homem e mulher de Deus. Ele vai entender que uma vez ele te venceu, ele vai te vencer sempre. Então ele tinha certeza, a convicção de que aquele povo era um povo fraco, que ao sinal da primeira luta, na primeira batalha, na primeira dificuldade, eles voltariam atrás no propósito de edificar os muros, no propósito de edificar a cidade. Vamos se levantar contra eles, vamos militar contra eles, vamos dificultar a vida deles, e logo eles vão desistir, porque eles são fracos. Quando você ouve a palavra, é confrontado, e a tua vida de oração está meio barro, meio tijolo, você está débil na fé,
E você ouve uma mensagem e fala assim: agora eu vou tomar uma posição, agora eu vou ler Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou caminhar, eu vou me amembrar, eu vou caminhar, eu vou mudar o quadro da minha vida, eu vou tomar uma posição com o Senhor. E você fala isso, o diabo ele se enfurece. E quando ele se enfurece, ele fala assim: ela não vai voltar a ler Bíblia, ele não vai voltar a orar, eles não vão voltar a congregar, porque eles são fracos. Porque eu já derrubei uma vez, já derrubei 2 vezes, já derrubei 3 vezes, já derrubei 4 vezes. Eles são fracos, eles não vão conseguir. A primeira dificuldade que nós colocarmos contra a vida deles, eles vão parar. E o mais triste de tudo isso, que o Espírito pela minha boca fala, é que na maioria das vezes Satanás logra êxito. A gente faz um concerto com Deus no culto, a gente ouve uma mensagem e fala: agora eu vou ler Bíblia. E a gente lê 1 dia, 2 dias, 3 dias, e quando se levanta uma dificuldade, o que acontece? Para de ler. Começa a orar, quando se levanta uma dificuldade, para de orar. Começa a caminhar, voltei para a igreja, aí vem 1 semana, 2 semanas, a terceira deixa de caminhar. E o diabo novamente derruba. Por quê? Por ter vencido uma vez, ele nos acha fraco. E verdade é que eu sou fraco. A verdade é que você é fraco. Que isso, pastor? Sim. Eu sou fraco. E você é fraca. Vocês são fracos, eu sou fraco, a pessoa que está nos assistindo são fracas. E é por isso, por sermos fracos, que nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É por isso, porque é a presença do Senhor que nos faz forte. Paulo, quando está abatido em Coríntios 12, sobre o espinho na carne, ele fala: Senhor, por 3 vezes eu já orei, esse espinho na minha carne é saber um espírito de Satanás para me esbofetear a face. O Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, o poder de Deus é o Espírito Santo derramado sobre a minha, a sua, a nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele precisa de um templo para habitar. Que isso, pastor? Eu vou provar na Escritura. Ele precisa de um templo para habitar. E o templo havia sido derrubado. O templo havia sido destruído. Mas qual é a representação daquele templo? Aquele templo que literalmente era de pedra, de paredes, de alvenaria. Qual era a representação daquele templo? Alguém sabe me dizer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19? Ninguém sabe, então vai colocar aqui para mim, você vai saber hoje. E guarda isso no teu coração, porque há chaves bíblicas que abrem revelação. Para você entender determinados textos, a chave bíblica que ela vai abrir a revelação, você vai entender. 1 Coríntios 6, 19, vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é... Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele não quer habitar na terra para ver a praia, ele não quer habitar na terra para ver o shopping, ele não quer habitar na terra para ver as árvores, não. Ele quer habitar aqui, mas na tua vida, no teu coração. Você é o templo, você é a morada do Altíssimo. E uma vez que o templo é destruído, representa que a morada de Deus foi destruída. É por isso que Satanás quer destruir a tua vida. Para que o Espírito Santo de Deus, que te traz equilíbrio, que te traz gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, o Espírito que derrama os dons, que faz você compreender a palavra, que faz você impor as mãos sobre os enfermos, que faz você pôr as mãos sobre um cativo e ele ser liberto. Ele quer destruir esse templo, essa morada, essa habitação, essa ferramenta nas mãos de Deus que é a tua vida. E muitos se encontram em ruínas, muitos se encontram destruídos, sem fé, abalados, cabisbaixos, achando que acabou, que chegou o fim. Mas eu queria lhe pedir um favor. Eu queria que você fizesse de uma maneira que a gente escutasse o barulho. Respira bem fundo e solta.
Não escutei. Respira bem fundo e solta. Isso. O que isso significa? Que você está abatido, mas não destruído. E a palavra fala, respira de novo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Então abra a tua boca e glorifica, exalta o nome do Senhor. Há situações que o diabo se levantou, te abateu, mas a palavra fala, em tudo somos atribulados, 2 de Coríntios 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. A cidade foi destruída, o altar foi destruído, os muros foram destruídos, mas o povo estava vivo. E por mais difícil que esteja a sua situação, você está viva, você está vivo. E se você está viva, se nós estamos vivos, significa que eu e você temos condição de restaurar esses muros. Eu e você temos condições de restaurar esta casa espiritual que somos nós. Nós temos condições, embora no momento que você concorda comigo, Sambalate, Tobias, Gesem, ou seja, Satanás com as suas legiões de demônio, estão se levantando e dizendo que você não vai edificar coisa nenhuma porque você é fraca, porque você é fraco, mas nós vamos mostrar para Satanás que podemos ser fracos, mas aquele que é forte pode todas as coisas, já está nos fortalecendo para irmos adiante e ver o nome do Senhor glorificado. Jesus Cristo está voltando. E para Jesus voltar, o templo tem que estar pronto. E as pessoas estão falando assim: para Jesus voltar, o templo de Jerusalém tem que ser reconstruído. Para Jesus voltar, o templo tem que ser reconstruído. O templo tem que ser reconstruído. Não é o templo de Salomão. Não é o templo de Salomão reconstruído lá onde está o Domo da Rocha, a Mesquita de Alaque. Não é esse templo que vai subir, não. O templo que vai subir é eu e você. Nós somos o único templo que interessa a Deus. Não é isso aqui, paredes que vão ficar, não. Eu e você é o único templo que interessa a Deus. Nós somos a casa espiritual. Por que casa espiritual? Porque existe uma habitação espiritual em nós. Ou vai habitar Satanás, ou vai habitar o Espírito Santo. Quem você quer que habite na tua vida? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você é uma casa espiritual. Então, se você é uma casa espiritual, algo espiritual vai habitar em você. Saul, habitava nele o Espírito. Mas ele não valorizou, o Espírito se retirou, e aí passou a habitar Satanás. Por que passou a habitar Satanás? Porque ele é uma habitação espiritual. Então você tem que identificar que habitação você está sendo. Que habitação você está sendo. E se você identificar que você está sendo uma habitação espiritual para Satanás, e você não quer mais isso na sua vida, você tem que entender essa mensagem e colocá-la em prática. Porque você não foi feito para ser habitação do diabo. Você foi feito para ser habitação de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. 1 Pedro 2, 4. Ele fala que eu e você somos casas espirituais. Nós somos pedras vivas. Quem é pedra na Bíblia? Jesus. Amém? A rocha que esmiuça as nações dos pés, estabelece a justiça eterna. E ele fala que nós somos pedras vivas. Nós descendemos de Cristo. Amém? Pedras vivas, casa espiritual. Está aqui, 2 Pedro. Chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleito e precisa. Vai mais um.
Vós também, como pedras vivas, sois edificado o quê? Edificado o quê? Bem alto, você é o quê? Casa espiritual, aleluia! Você é morada de Deus, você é morada do Altíssimo. Eu sou morada do Altíssimo, pastor, mas eu não estou lendo mais, eu não estou lendo mais a Bíblia, eu não estou mais orando, eu não tenho força para caminhar, eu estou fazendo coisa errada. O templo está destruído. Mas antes do templo ser destruído, primeiro, o inimigo derrubou os muros. O muro guardava a cidade. O muro guardava o templo. Eles não derrubaram todo o muro, mas abriram várias brechas no muro, de maneira que o inimigo entrou. E quando a obra recomeçou, ela não recomeça de qualquer maneira. Existiu um primeiro passo que Neemias fez. A primeira coisa que Neemias edifica foi a cidade, foi o muro, foi o templo. Qual foi a primeira coisa que Neemias edificou? O quê? O quê? O altar. Se a sua vida é o templo, qual é o altar? Qual é o altar? Tem igreja dizendo que Deus está pedindo o teu carro. Tem igreja dizendo que Deus está pedindo a tua casa. Tem igreja dizendo que Deus está pedindo o trízimo. Tem igreja dizendo que Deus quer o teu dinheiro. Tem igreja dizendo que Deus quer envelope de ouro para tu botar R$1.000. Outras estão dizendo que é envelope de prata para botar 500. Outra está dizendo que Deus quer envelope de bronze para botar 300. Mas o Deus da Bíblia, Ele pede sim. Mas Ele pede, sabe o quê? Dai-me o teu coração. De tudo que tiveres que guardar, guarde o teu coração. Ele é um Deus que sonda a mente e o coração. Me buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Então o altar é o coração. E o altar, ele estava derrubado. Eu não estou pregando, tá, irmãos? É a introdução. Você vai entender onde essa mensagem vai levar. O altar estava derrubado. Uma vez que o altar ele é derrubado, não se queima incenso. Não se sacrifica. Como que Satanás conseguiu derrubar o altar de Deus no teu coração? Porque ele conseguiu abrir brechas no muro. E hoje esse altar que era de Deus, hoje é do TikTok. Hoje é das redes sociais. A vaidade derrubou o altar. Os entretenimentos derrubou o altar. As coisas dessa terra, olhar para essa terra derrubou o altar. Então o grande problema, presta bem atenção, que sai da presença do Senhor, o diabo destrói a família, o diabo destrói a casa, o diabo destrói a saúde, o diabo destrói a vida financeira. E quando a pessoa ela vem para a igreja, a primeira coisa que ela quer que Deus faça, que cure ela. Ah, Senhor, me cura, me cura, me cura. A pessoa ela quer vir, quer que o Senhor restaure o casamento. Senhor, eu quero meu marido de volta, minha esposa de volta. Senhor, me dá meu emprego. Senhor, me dá prosperidade. Senhor, me ajuda a comprar minha casa, eu vou perder minha casa, me ajuda a pagar meu aluguel. As pessoas com a vida toda destruída, e elas foram destruídas porque houve brecha. Não foi porque Deus quis, foi porque houve brecha, o inimigo entrou. E quando o inimigo entrou, ele destruiu o altar, o templo do Senhor foi destruído. Não ora, não busca, não consagra mais a vida. Mas aí eu vou para a igreja o quê? Para restaurar a comunhão com Deus? Eu vou para a igreja para edificar o altar? Não. Eu vou para a igreja para Ele consertar a minha casa física. Eu vou para a igreja para Ele me dar meu carro, para Ele me dar meu dinheiro, para Ele me prosperar, para arrumar um emprego. Mas a palavra fala que toda aquela destruição se deu porque houve brecha. Toda aquela destruição se deu porque o altar foi destruído. E Neemias entendeu que se ele restaurasse o templo, se ele restaurasse a cidade, mas não edificasse o altar, o inimigo iria entrar e ia destruir novamente. E é o que acontece, que as pessoas vêm para a igreja, as coisas melhoram no casamento, melhoram na saúde, elas não dão continuidade, porque buscaram o material primeiro, buscaram o físico primeiro, logo depois o diabo destrói e torna o último estado pior do que o primeiro. É assim ou não é, igreja? Por quê? Porque o propósito,
a qual se busca a Deus, ele foi mudado nos próprios púlpitos da igreja, pregando o reino desta terra, pregando prosperidade financeira. E não adianta, você pode prosperar financeiramente o que for, não adianta nada você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então a primeira coisa que você tem que vir para a presença do Senhor é restaurar o altar. O que é restaurar o altar? É pegar o teu coração e ver para onde ele está direcionado, e direcionar o teu coração de volta para o Senhor. Se o teu coração estiver direcionado para a vaidade, para a mentira, para a prostituição, para a lascívia, para os entretenimentos dessa vida, você tem que pegar o teu coração e trazer ele para Deus. Porque a palavra do Senhor é bem clara em Jeremias 29:13. Me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Escuta, você que está enfermo, presta bem atenção, aleluia! Você que está enfermo e quer a cura, você vai chegar até Deus, se tu buscar Ele de todo o coração. Se tu chegar de todo o coração perante Deus, Ele não vai te deixar enfermo. Você que está distante de Deus, e você quer tanto uma bênção, a maior bênção que você pode receber é direcionar o teu coração de volta para Deus. Porque quando você tirar o teu coração, que está focado no mundo, no pecado, e trazer o teu coração de volta para Deus, para a oração, para a leitura, para o congregar, você não está só vindo de volta para Deus, mas você está trazendo o teu coração de volta para a cura, para a libertação, para a restauração. Quem está compreendendo, diga amém. É isso. Não é dar oferta, não é dar dinheiro, não é subir no monte tal, não é tomar um banho de azeite, não. É trazer o teu coração para Deus. Por que, pastor, que eu preciso trazer o meu coração para Deus? Porque os muros estão cheios de brechas. E a palavra do Senhor vai dizer, presta bem atenção, a palavra do Senhor vai dizer, lá em Tito, que nada é puro para os impuros. Repita, nada é puro para os impuros. E no momento que o meu coração se desvia, e o seu coração se desvia, a gente passa a ser puro ou impuro? Impuro. E logo vem a cegueira espiritual. Quantos crentes estão fazendo coisas erradas e diz que não tem nada a ver? Quantos crentes estão fazendo coisa errada e falam, não, Jesus vai me salvar, Jesus está no meu coração, eu não me afastei de Deus. Como não? Se está na mentira, se está na prostituição, se está na inveja, se não ora, se não lê, se não busca, está afastado de Deus. Mas a pessoa afirma, não, eu não estou longe de Deus, Deus está no meu coração. Então você não tem discernimento espiritual para enxergar as brechas. Você não tem discernimento espiritual para enxergar onde o diabo entrou. Mas uma vez que você toma uma posição, e você restaura o altar, tu traz o teu coração de volta para o foco que é Cristo. Você direciona o teu coração para a oração, para a leitura da palavra, para a busca. Você vai ser ligado de novo com o Espírito, porque o altar foi edificado, o coração está em Deus. E quando o altar for edificado, a visão espiritual vai ser aberta. E quando a visão espiritual for aberta, você vai começar a enxergar as brechas. Isso não agrada a Deus, esse programa não agrada a Deus, essa amizade não agrada a Deus, isso que entrou na minha casa não agrada a Deus, eu vou parar de fazer isso, eu vou bloquear esse contato, eu vou bloquear esse site, eu não vou mais naquele lugar. E você começa a fazer o quê? A segunda etapa. A primeira foi edificar os muros. Qual foi a segunda etapa? A primeira foi edificar o altar, restaurar o altar. Qual é a segunda etapa? Ele começa a reconstruir os muros. Mas aqui que vem um problema. Isso não é mensagem de um dia só, tá? Mas você vai entendê-la por completo. Quando Neemias chega na cidade, e ele resolve restaurar o altar, não houve resistência. Ele chega lá, e ele restaura o altar. Começa a ter resistência quando eles começam a edificar os muros. Quantas pessoas chegam, choram no culto,
são impactados com a palavra e fazem um concerto com Deus. Senhor, agora eu vou caminhar. Agora eu voltei para a igreja. E aí, quando elas voltam para a igreja, que elas fazem um concerto com Deus, elas têm que largar a pornografia. Porque a pornografia é uma brecha, sim ou não? Elas têm que largar a mentira. Elas têm que largar o vício. Elas têm que perdoar. A falta de perdão é uma brecha no muro, sim ou não? O rancor, o ódio é uma brecha, sim ou não? Então, quando elas começam a falar, eu preciso perdoar, eu preciso largar a pornografia, eu preciso largar a mentira, eu preciso largar a inveja, eu preciso largar isso, eu preciso me afastar dessas coisas. O diabo se enfurece e fala, não, ela não pode tampar a brecha, porque a brecha é o meu portal de entrada e saída. Se tiver brecha, eu entro e saio na vida dele, na vida dela, a hora que eu quiser. E toda vez que eu entrar, eu vou destruir alguma coisa. Toda vez que eu entrar, eu vou ser pedra de tropeço. Agora, se tampar a brecha, como é que eu entro? Vamos voltar no capítulo 4, sem entender direitinho. E sucedeu, Sambalate, que edificávamos o... Ninguém está lendo, não? Neemias 4, vocês estão aqui mesmo? Dá um glória aí. Querido, deixa eu falar para você. O Espírito Santo de Deus me manda pregar a palavra. Amém? Ele não me manda pregar coach, técnica de coach, autoajuda, levantar o teu ego, não. Ele não manda eu pregar revistinha de Central Gospel, de CPAD. Ele não manda eu pregar livro de Kenneth Reagan, não. Ele manda eu pregar a palavra. E de pregar, amém? A palavra, pregar o evangelho. Então fique com ela aberta aí. Toda a mensagem que o Espírito Santo de Deus traz aqui, é para que você de fato aprenda. É para que você de fato compreenda. E se você compreender essa mensagem, acredite, tão certo como o ar que eu respiro, você vai edificar o altar e você vai tampar as brechas. Então nesse momento, Sambalate, Tobias, Gesem, ou seja, Satanás, seus demônios, seus cabeças de legião, eles estão trabalhando massificamente na tua mente agora, para você pensar no trabalho, para você pensar no celular, para você pensar no problema, na dor, na sede, vontade no banheiro. Miríades de demônios estão trabalhando, militando, para você não compreender essa mensagem, para que ela não seja pregada na essência. Há uma batalha espiritual aqui. Então concentre no Espírito. Preste bastante atenção, porque a Bíblia vai revelar que eu e você estamos numa batalha tão travada como eles estavam. Mas essa palavra vai mostrar como que eles venceram. E é da mesma maneira que eu e você vamos vencer. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu. Então muitas pessoas chegam na igreja, que até aí é fácil. E elas falam, agora eu vou caminhar, até aí é fácil. Agora eu vou ler Bíblia, agora eu vou orar. Até o momento que elas estão falando, é fácil. É fácil ou não é? Você pode ver, a maioria das pessoas que vêm na igreja ficam comovidas. Elas são impactadas. Elas confirmam com sua cabeça. Algumas derramam lágrimas. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que voltar, o meu lugar é aqui. Mas não é só voltar, não é só restaurar o altar, é tampar as brechas. E aquelas brechas é o único lugar onde o diabo pode entrar. E o diabo sabe que enquanto ele puder entrar, ele vai poder matar, ele vai poder roubar, ele vai poder destruir. Mas no momento que aquelas brechas for tampada, acabou para ele. Toda a destruição do altar, do templo, do muro,
das portas, das tranqueiras, foi uma ação maligna, aonde o diabo entra, a destruição, ela é, amados irmãos, terrível, e muitos estão com a vida destruída, principalmente a espiritual, a vida com Deus, mas o Senhor, através dessa palavra, Ele quer que o altar dele seja edificado, e que as brechas sejam tampadas. Não vai ser fácil, vai ser uma guerra, mas nós vamos tampar todas elas. E o diabo, ele não vai ter mais espaço nas nossas vidas. Ele não vai ter mais espaço na nossa mente, no nosso coração. Ele não vai ter mais espaço na igreja, no nosso lar, na nossa família. Ele não vai ter. E nós vamos permanecer com as brechas tampadas e com o altar edificado, até o dia em que o Senhor nos levar para morar eternamente com Ele. Vivemos tempo de guerra. Vivemos tempo de guerra. Guerra espiritual. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um manual para nos ensinar. E o Senhor tem muito a falar. E aí o diabo, ele vai trabalhar de todas as maneiras para que o muro não seja edificado. Quem está com o muro em brecha aí? Levante a mão. Todos nós estamos em brechas. Pode ser a falta de oração é brecha, a falta de leitura é brecha, pode ser um rancor, um ódio, uma inveja. Todos nós. Então aqui, você já compreendeu porque que em muitas áreas da sua vida as coisas não estão dando certo. Porque aonde tem brecha, entra o destruidor. Aonde tem brecha, Satanás entra. Olha aí a dor, olha a depressão, olha a crise de ansiedade, olha a síndrome do pânico, olha aquela doença que te abateu, olha a discussão entre o casal, olha os filhos se desviando, olha Satanás arrebatando o coração dos filhos. Satanás entrou, o diabo está lá dentro. As brechas têm que ser tampadas. Mas cadê o discernimento espiritual? Cadê a vida com Deus para tampar as brechas? Não tem. Por quê? Porque não tem oração, não tem leitura, não tem busca, não tem constância. Mas os muros foram derrubados. O templo foi derrubado. O altar foi derrubado. O muro está cheio de brechas. Mas o povo ainda está vivo. O diabo já destruiu muita coisa na sua vida, mas ele ainda não te matou. Mas observa uma coisa, presta bem atenção, vem comigo aqui. O altar estava derrubado, os muros estavam com brechas, o templo estava destruído, a porta e as tranqueiras estavam destruídas. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer. Vamos ler aqui no versículo 10 em diante. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os mais alto, o diabo, ele não veio só para quebrar os muros, ele não veio só para derrubar o altar, destruir o templo, as portas e as tranqueiras. Isso tudo já foi destruído. O próximo passo que ele quer fazer agora é o quê? É o quê? Está escrito sim ou não? Mas você ainda está vivo. O altar está destruído? Tá. Porque se tem brecha, o diabo entrou. O templo está destruído? Tá. A porta e as tranqueiras estão destruídas? Tá. Você tem duas opções. Temos duas opções, porque eu me enquadro nisso também. Ou a gente cruza o braço, espera que Satanás nos mate, ou a gente entende que ainda estamos vivos,
que o Espírito está falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Entendemos que estamos vivos e que ainda temos condições de lutar. Porque esta palavra aqui, ela veio no meio do povo, quando os muros estavam destruídos, quando o templo estava destruído, quando o altar estava destruído, quando o povo estava disperso. Essa palavra veio no momento de destruição. E esse povo acreditou. Quando Neemias chega, um só, e fala assim: olha, o Senhor me enviou a fazer esta grande obra, vocês estão comigo. Aquele povo tinha duas opções: ou acreditar, ou esperar a morte. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que esta geração aqui acreditou. Mas esta geração já passou. Mas o quadro em qual nos encontramos é o mesmo. E a pergunta que eu vou fazer para você: o Espírito Santo está falando comigo e com você, labaço menecácia, oramanto e subianebianaias, Ele está falando com você, há brechas, o altar está caído, destruído, o templo está destruído, mas vocês ainda estão vivos e eu estou falando com vocês. Vocês querem esperar a morte física, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna? Ou vocês querem confiar que eu dou condição a vocês de levantar esse altar, de edificar esses muros, de edificar o meu templo e ser novamente a habitação minha na terra? O que você quer, igreja? Quem vai esperar a morte? Ninguém vai esperar a morte? Quantos querem edificar essa obra? Quantos querem edificar essa obra? Quantos querem edificar essa obra? Quantos concordam que o muro está com brecha? Levante a mão. Sem hipocrisia nenhuma, irmãos. Você concorda? Quantos concordam que o altar está derrubado? Levante a mão. Quantos concordam que o templo está destruído? E quantos concordam que algo tem que ser feito? Diga glória a Deus. Lê para mim. De novo. Por que que a palavra fala? Por que que a Bíblia diz que nos últimos dias viria um? Nos últimos dias viria um? Por que que teria que vir o avivamento nos últimos dias? Só pode avivar o que está? Só pode avivar o que está? O Senhor profetizou essa morte espiritual lá atrás. Mas Ele falou que aqueles que se posicionassem iam ser vivificados. Eu quero isso. Eu confio nessa palavra. Eu confio. Vamos dar uma paradinha aqui, porque isso aqui é uma mensagem em punho de estudo. Quem está entendendo, diga amém. Então dá uma paradinha aqui. Vai em Ezequiel 37. Dá um pulinho, Ezequiel, vai para frente. Eu vou te mostrar as promessas. Tem gente que quer carro, eu vou na campanha do carro novo. Eu vou na campanha da casa própria, eu vou na campanha do empresário. Querido, só tem uma campanha que eu quero, do avivamento. Do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se eu tiver o Espírito, eu tenho tudo. Ezequiel 37. Muito a se falar, irmãos. Muito a entregar. Muito, não é pouco não, é muito. Na medida que eu falo para a igreja, o Espírito fala no meu coração, tem muito a entregar. Quem abriu Ezequiel 37, diga amém. Queria que vocês se colocassem de pé, por favor. Amém? Você que pode. Leia comigo, preste bem atenção. Ezequiel 37:1, veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Num vale cheio de ossos. Esse vale cheio de ossos é o quê? É um cemitério, amém? Vamos lá. E fez-me andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi? Ouvi? O que está sendo pregado aqui? Oba, oba, revistinha, coach ou a palavra do Senhor? Então eu estou fazendo o que a Bíblia está mandando. Você pode dar glória a Deus? Então me disse, versículo 4, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. Versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, aleluia, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de... Esses ossos são toda a casa de... Eis que dizem, nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Porém profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas... Eis que eu abrirei as vossas... E vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, está morto, está seco, está na sepultura, mas ele chama de povo seu, tu é povo do Senhor. E porque vocês são o meu povo, eu vou levantar vocês dessa morte espiritual, eu vou tirar vocês dessa condição. Mas tem que haver quem profetize, e eu estou profetizando, Jesus vai levantar a igreja dele. Aleluia. Eu vou repetir o 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu, e porei em vós o meu Espírito, Espírito com letra minúscula ou maiúscula, versículo 14, e porei em vós o meu, minúsculo ou maiúsculo? Quando está Espírito maiúsculo, é quem? É o Espírito Santo de Deus. Há morte espiritual, há sepultamento espiritual, mas há uma promessa de avivamento, há uma promessa de avivamento, e o Senhor vai tirar a gente do sepulcro, Ele vai renovar nossas vidas, Ele vai derramar o Espírito sobre nós, sobre aquele que crê, aleluia, e eu creio nesta palavra. Mas os ossos, preste atenção, versículo 11, vamos ler junto, 1, 2, 3, e então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de... Ah, pastor, pode se assentar, irmãos. Isso é só para o diabo não te vencer no sono. Estratégia de batalha. Ah, pastor, o senhor errou feio. O senhor está falando que aquilo ali é para a gente, que a gente está morto espiritualmente, que a gente vai se levantar, Deus vai derramar o Espírito. Mas está dizendo que é a casa de Israel, que é todo o povo de Israel, não somos nós, é o povo de Israel.
Abre a tua Bíblia, Efésios 2. Oh, Rabassuri, canto isso, Miriam da Nebenaias, aleluia, Senhor. Abre em Efésios 2, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vamos ver para quem é aquela palavra. Quem abriu Efésios 2, diga amém. Quem está começando agora, você abre a Bíblia no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 2, amém? O povo de casa também abriu? Verso 11. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, éreis. A palavra gentil significa pagão e idólatra. Quem era pagão e idólatra aqui, diga amém. Então, quando ele fala, vós que eres gentios, está falando com quem? Com judeus ou com a gente? Amém? Vocês que eram gentios, no outro tempo eram gentios, na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne chamam-se circuncisão, feita pela mão dos homens. Quem eram os circuncidados? Os judeus. E eles chamavam os gentios, que não eram circuncidados, de incircuncisos. Então, vocês que não eram circuncidados, que eram chamados incircuncisos na carne pelos aqueles que são circuncidados. Está claro que o texto está falando com a gente, sim ou não? Não está claro? Está com a gente. E que naquele tempo estava sem Cristo, verso 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de... Opa! Quem era o povo que estava sepultado? Todo o povo de quê? Então, gente que estava sem Cristo, que estava longe, separado da comunidade de Israel, versículo 12, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aí, diga amém. Quem está em Cristo, dá glória a Deus. Oh, aleluia. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, judeus e gentil, ambos os povos, está falando ambos os povos, judeus e gentil. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, para que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com Ele as inimizades. Vindo Ele, evangelizou a paz, vós que estava longe, e os que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que em Jesus Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, o qual também vós, aleluia, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aleluia. A Bíblia está dizendo que eu e você somos o povo de Israel. Logo, Ezequiel 37 é para mim e é para você. Tem dúvidas disso? Quem não tem dúvida, dá glória a Deus. Então essa dificuldade de ler, de orar, essa tristeza, esse vazio, essa falta do Espírito, está profetizado. E esse povo que ele diz que está morto, esse povo que ele diz que está sepultado, cumpria todas as festas. Esse povo que está sepultado, guardava, fazia festa de lua nova, queimava o incenso, sacrificava no templo. Vocês concordam que o tempo de Ezequiel é o mesmo tempo de Isaías, correto? Ezequiel, Isaías, Jeremias estão tudo dentro do mesmo tempo, correto? Vamos ver esse povo. Vamos ver o que esse povo fazia. Vai em Isaías capítulo 1.
Você que era gentil, tu é o que agora? Diga, eu sou o Israel de Deus. Você precisa entender isso. Você que era gentil, é o que agora? Amém? Qual o texto que eu falei? Isaías 1. Vamos lá. Irmãos, isso tudo aqui é uma introdução. Se eu não der a introdução, você não vai compreender a mensagem. Então vamos deixar hoje só para fazer a introdução. Amém? Terça-feira que vem a gente traz a mensagem do que o Senhor quer falar. Mas eu tenho que trazer a introdução. Isaías capítulo 1. Vamos ver como é que era a condição desse povo que o Senhor está falando. Amém? Isaías capítulo 1, verso 2. Podemos? Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e saceios, mas eles prevaricaram contra mim. Ele está falando para os seus filhos. Ele está falando para os seus filhos. Grava isso. Diga, Deus fala para os seus filhos. Grava isso. Ouvi, céus, e presta a tua terra, ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e saceios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Israel, você é o quê? Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigado, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nela coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoraram, em vossa presença está devastada como a subversão de estranhos. A filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixasse algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Então o povo estava sacrificando. Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura e de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. O povo estava sacrificando os animais, sim ou não? Estava. Quando vinde para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Então o povo estava indo para o templo. Não tragais mais oferta de balde. Então o povo estava dando oferta, sim ou não? O incenso é para a minha abominação. O povo estava queimando incenso, sim ou não? Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplica as vossas orações, não a ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então o povo orava, sim ou não? Sim. O povo adorava, sim ou não? Sim. Mas o Senhor fala, quando vocês levantam a mão para adorar, eu me viro de costa. Quando multiplica as vossas orações, não as ouço. Quando você vem para a minha casa, quem requereu isso de vós? Que pisais os meus atos, ou seja, que pisai os atos do Senhor dessa maneira sujo. Então tudo que a Bíblia está falando de festa, de solenidade, de culto, o povo fazia sim ou não? A gente não ora? A gente não canta louvor? A gente não trabalha na casa do Senhor? Mas isso não quer dizer que a gente tem vida com Deus. Porque eles faziam tudo isso, mas Deus estava rejeitando eles. Por isso eles estavam mortos espiritualmente, cantando na igreja, pregando, fazendo as festas, participando de tudo, mas o Senhor está reprovando eles. E no momento, nós nos encontramos reprovados. No momento, nós nos encontramos sepultados, mortos espiritualmente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que é uma promessa de... E eu quero. Quantos querem? Versículo 16.
lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres ouvirdes, comerei o bem dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiseres e ouvides, comereis o bem dessa terra. Se quiser e ouvir, vai levantar da sepultura, aleluia. Vai receber o Espírito, vai receber a unção, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele começa a falar com os... Ele começou a falar com quem? Com os seus? Com os seus? Com os seus? Abre a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1. João, capítulo 1. Ele falou com quem? Com quem? Evangelho de João, capítulo 1. Quem abriu, diga amém. Antes de ler, levanta a mão para mim, quem aceitou Jesus. Você aceitou? Todos, diga amém. Então, se você aceitou Jesus, você vai estar inserido nisso aqui. Versículo 12, 1:12. Vamos ler no 3, 1, 2, 3 e... Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aleluia. Então, se receber o poder de ser filhos, é porque antes não eram. Então só é filho quem aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus aqui mesmo? Você aceitou? Então você é filho. Se você é filho, a palavra de Isaías é para os filhos de Deus, ela é para você. João, Atos, Romanos, 2 livros à frente, Romanos 8, para não deixar dúvida, é bom deixar essa introdução bem amarrada. Se tu puder chegar em casa, ouvir de novo, pegar os textos, marcar, para você ficar prontinho para a semana que vem. Amém? Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba Pai. Adoção de filhos, o que clamamos, Abba Pai. Se sois filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ele está falando para os filhos. Os filhos estavam todos errados. Os filhos estavam adorando, cantando louvor, estavam orando, mas ele estava rejeitando. Era filhos, mas o Senhor estava rejeitando a adoração. Somos filhos, mas se cocheamos entre dois pensamentos. Somos filhos, mas se toleramos o mundo. Somos filhos, mas não temos uma vida de oração como temos que ter, de leitura, de prática como temos que ter. Eu digo para você que o Senhor está rejeitando o nosso culto, que o Senhor está rejeitando a nossa oração, porque nós não podemos viver uma vida lá fora, sem Bíblia, e chegar aqui dentro e querer que Deus receba. São filhos, mas Ele está rejeitando. Mas porque é filho, Ele está repreendendo e convidando eles a se limpar, a se purificar, amém? Mas pastor, o senhor está falando filhos, mas Isaías está lá no Velho Testamento. E Hebreus está no Novo ou no Velho? Hebreus está no Novo ou no Velho? Então vamos para Hebreus 12. Vai para frente aí, passa Timóteo, vai lá. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, vai lá. Hebreus 12. Vou voar
em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Quem abriu, diga amém. Hebreus 12:1, vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus é novo ou velho? E ele está falando para a gente deixar de lado o pecado, as coisas erradas, sim ou não? E lá em Isaías, quando ele fala, não está falando para deixar as coisas erradas, sim ou não? Mesma coisa. Então vamos lá. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaiei quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para a corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então é o seguinte, está todo mundo errado, está em pecado, mas eu sou pai, estou corrigindo, quero consertar vocês, quero trazer vocês para a linha, então vocês estão todos errados, mas se me ouvir, se aceitar a correção, são meus filhos, mas aquele que não aceitar é bastardo e não filhos. Quem está errado aí, mas quer aceitar a correção, diga amém. Então glorifica que tu é filho e filha. Você entendeu? Manel, você entendeu? Entenda que o Senhor está falando, está errado, eu estou rejeitando a oração, eu estou rejeitando a adoração, vocês estão fazendo culto para vocês mesmos, mas eu vou corrigir, eu vou exortar vocês, porque vocês são meus filhos. E aquele que é filho mesmo, sabe que está ferindo o pai, que está machucando o pai, mas que não quer fazer isso, vai aceitar a correção. E quando aceitar a correção, a comunhão com o meu espírito vai ser restaurada. E quando a comunhão do meu espírito ser restaurada, eu vou tirar vocês da sepultura, dessa morte espiritual, dessa preguiça espiritual. Vocês vão conseguir ler Bíblia, vão conseguir orar, vão conseguir buscar. E aí eu vou trazer sobre vocês o meu avivamento, que será o último. E vocês vão ser lâmpada acesa, amém? Vocês vão ser uma candeia acesa. E uma vez que a candeia estiver acesa, eu vou mandar o meu filho buscar vocês. E ele vai conhecer vocês pela minha glória, que resplandece na vida de vocês. Quantos querem reedificar? Quantos querem fazer essa obra? De verdade. Você entendeu a introdução? Semana que vem a gente vai pregar como que essa obra vai ser feita. A palavra fala que a obra começou a ser feita, eles estavam dispersos um do outro. Neemias faz o quê? Junta todo mundo. Eles trabalhavam com uma mão fazendo muro, e com a outra mão, a espada. Eles trabalhavam de dia e de noite. Nós vamos acordar de madrugada para orar, amém? Nós vamos acordar um ao outro, nós vamos ligar um para o outro. Você falou que quer fazer a obra, não quer? Eu estou me colocando como Neemias. E estou falando para o povo. Tem condição de edificar. Tem condição de levantar. Quem é comigo? Não foi o que Jeremias fez? Quem é comigo, povo, eu vou. E a palavra diz que o povo, presta atenção, o povo se pôs a trabalhar. Está destruído, mas é uma obra a ser feita.
Então a palavra vai revelar que no decorrer dessa obra, nós vamos ver tudo que vai acontecer, tudo que o diabo vai fazer. Está escrito aqui, para quando o diabo fizer, a gente já saber. Satanás, eu sei que é você, porque o Senhor já me revelou através da palavra. E nós não vamos parar, nós não vamos desviar o foco, até que do alto sejamos revestidos de poder. Vou perguntar de novo. Não é o Elvis que está perguntando, é o Espírito Santo de Deus que está perguntando para você. Quem quer fazer essa obra de reedificação da casa espiritual, levante a mão. Então, amém. Terça-feira, eu estou aqui com vocês, para continuar essa passagem. Se você puder assistir a introdução de novo, entender toda essa problemática que foi traga aqui, vai ficar mais fácil de você compreender na terça-feira que vem. Amém? Grupo de louvor, vamos cantar um louvor. Eu vou orar para encerrar. E terça-feira que vem a gente vai pregar, porque hoje foi feita a introdução, mas pela introdução você sabe, você já viu, que Deus tem algo muito grande a falar na tua vida, a falar na minha vida. Amém, queridos?